Salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do programa Equipe F com Felipe, com Zé Elias, com Pascoal e com Ozinho. Vamos ver agora o que eles vão falar do Mengão que pega o Bayern de Munique domingo às 17 horas, horário de Brasília. E aí, tá preocupado? Tá animado? Ansioso? Nervoso? Qual o seu sentimento para esse jogo? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu tô tudo isso, cara. Tudo isso que eu falei aqui. Mas vamos para cima, né, galera? Isso aqui é Flamengo. Deixa o like, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Estava na tela agora. Flamengo encerrou sua participação na fase de grupos com um empate. Tem pela frente o Bayern. A gente já vai falar muito desse confronto. Queria arrematar primeiro com o jogo de ontem, já era um momento. Então o Cláudio lapidou esse garoto, levou ele para a Ferroviária, ele ficou lá emprestado, foi muito bem. Quando retornou, teve as oportunidades na base, voou na base do Flamengo, que revela muitos jogadores. E o Felipe Luiz, por conhecer, é o que o Zé Elias falou, para completar. Ele passou à frente de muita gente nas opções para entrar no jogo. Você vê que quando o Felipe Luiz olha para o banco para puxar, quando tá a tropa toda, ele está sendo um dos primeiros para a opção do Felipe Luiz. E o garoto está correspondendo. Zé? É só ver o que aconteceu contra o Chelsea, né? O moleque entrou, a primeira opção entrou. Eu gosto bastante desse menino. Ele me chamou muita atenção já. Na base eu tinha visto alguns jogos, quando você tem aí sub-20 e tal. O Guadanho, eu tinha comentado com o Guadanho quando... Não sei se... Lembra o Zinho estava aqui um dia, o Guadanho veio aqui, eles iam participar de alguma... o Cláudio esteve aqui. O Cláudio esteve aqui, aí eu comentei com o Cláudio aqui no estúdio. Falei, pô, esse menino é... Porque o Cláudio falou assim, eu tô trabalhando, tal, tenho hora assim. Eu falei assim, esse menino é bom, hein? Ele falou assim, calma, é bom demais, vai ver, tal. Aí o Cláudio falou algumas características dele. E aí ele jogou contra o Palmeiras aqui, ele arrebentou com o Palmeiras. Ele arrebentou com o Palmeiras aqui no Allianz Parque. O moleque entrou voando, se eu não me engano, fez até gol contra o Palmeiras, se eu não me engano. E aí no Mundial ele está aproveitando a chance. Está aproveitando demais. O menino, ele entra, ele muda, ele é muito leve. A velocidade, raciocínio, né? O gol que ele fez ontem, domina a bola com a direita, ele já está vendo o jogador, já tira com a esquerda, já com o corpo ele tira, vai lá e chuta, finaliza. Ele bate reto. Ele bate reto, ele sabe que no gol contra o Chelsea, a bola, ele deu sorte também, a bola bateu aqui, mas deu para ver ele dando uma chapada assim. Já... Bom, primeiro falar do jogo, eu acho que foi um jogo nota 5, 5,5 no máximo. Tem aquela bola no travessão do Pedro, eu nem acho que se a bola entra valeria gol, porque o goleiro estava fora do lance, né? O goleiro estava caído na grande área, depois tem uma confusão ali. Mas a trombada foi deles dois. Então, não foi com ninguém do Flamengo, não. Não ia parar, não. Claro, Zinho, o árbitro foi... falta no goleiro. O árbitro, os caras do Los Angeles saíram correndo em cima do árbitro, reclamando que o goleiro estava caído, mas o choque esse é o complemento. O choque foi com um companheiro de time, né? Sim. Os caras vão reclamar do quê? O meu zagueiro fez falta no goleiro. Não, mas o árbitro nem parou o jogo. Não, ele mandou seguir. Segue o jogo. Ele botou lá no tiro de meta. Se vai no gol, ia dar uma ingresia sem tamanho, né? Ia dar um problemaço. Mas acabou saindo o gol do Wallace Ian, que realmente é muito bom jogador. Projetando para o futuro, vai ter jogo com o Bayern de Munique. Vai dar jogo. Vai dar jogo. Não pensa que o Bayern de Munique vai desfilar no gramado. Não é nada disso. Vai ter é melhor jogar. Porque no jogo grande, a gente já viu que do que o Flamengo é capaz. Nos gigantes, nos jogos gigantes. A gente sabe que o Flamengo é capaz. Então, para mim, o Bayern também até agora não fez... a estreia do Bayern foi maravilhosa. Ponto. E o resto? É aqui um golzinho na conta do chá, bota o time reserva para jogar, o Company, aí vê que tá indo, a Viola tá indo para ser encaçapada, aí que não, bota os caras, aí volta todo mundo, Kane, bota todo mundo para jogar, certo? Sané. Tem que deixar ele jogando contra o Flamengo, deixa ele jogando. Sané. Então, eu acho que vai ter jogo. Vai ter jogo. O Flamengo, os caras não vão desfilar contra o Flamengo, não. Vai ser um jogo legal e eu espero que a gente possa acompanhar uma grande partida. O time do Bayern é bom? É. É imbatível? Não.
Você Não é viu que imbatível não, na minha concepção não. O próprio Kompany já tinha falado, né? Falou assim, tanto o Chelsea como o Flamengo vai ser jogo difícil. Os caras já sabiam já. Os times, especialmente os times alemães, eles têm respeito ao time brasileiro, aos times brasileiros e pela qualidade dos jogadores também. Né? Eu acho que até a forma de entrar vai ser assim, jogo tipo Champions League, né? Aquele jogo pressão, até porque não tem outro jogo para recuperar, né? Sim. Você vai ter que colocar intensidade, vai ter que jogar time titular à vera, vai ter que realmente fazer o seu melhor jogo, porque se não jogar contra o Flamengo aquilo que pode, o Flamengo tem condições de fazer mal pro Bayern. Quero ouvir o Zinho, mas antes vamos trazer a palavra de personagens do Flamengo. Já Pedro Ivo também chegando no Equipe F. Falem, rubro-negros. Contra o Bayern de Munique, eu acho que a gente vai encarar como mais um jogo. Com certeza que a gente tem a consciência do peso, né, que eles têm, mas a gente também é um gigante, a gente também tem possibilidade de entrar lá e fazer jogo de igual para igual e sair com a vitória. O Harry Kane é um, né, que jogava ali bastante no videogame com ele também, mas entrar ali tentar esquecer isso, tentar jogar de igual para igual e tentar a classificação. A gente estava indo pro lanche ali da tarde, né? A gente tava passando na televisão lá e tava todo mundo assistindo. Mas com certeza é um grande jogo e o que foi feito na fase de grupo foi algo importante para dar confiança e acreditar ainda mais no que a gente vem fazendo. Mas agora é mata-mata. O que passou e agora é olhar daqui para frente, jogo após jogo. E com certeza vamos ter que jogar muito para poder ganhar um jogo muito difícil. Zinho, é interessante, né, esse combo de declarações, né, porque você vê o Everton Araújo, jogava com ele no videogame e tudo mais, a gente tava falando do Wallace Ian, a gente viu que o Estevão falou do Messi, e o Jorginho pode falar, eu jogava contra eles 20 dias atrás. A importância também do Jorginho ter chegado num momento como esse, né, um Mundial, para trazer experiência e bagagem para um confronto ou um enfrentamento desse, hein, Zinho? Mas você olha ali na zaga, né? Tem um Léo Ortiz que está na seleção brasileira, tem um Alexandro que há pouco tempo também estava na Europa, Pulgar já jogou, enfim, o Flamengo também tem jogadores, né, com passagens na Europa, o Gerson jogou no futebol europeu, assim, só citando alguns. Eu tô com o Pascoal, o Bayern de Munique é o favorito, mas tem muito jogo, não é que tem jogo, tem muito jogo, pelo que eu vi no Mundial. Né? Até esse momento, o que as equipes apresentaram no Mundial, eu respeito muito o Bayern porque joga num nível mais forte, que é a Champions League, não é nem o campeonato alemão. Não vejo o campeonato alemão muito na frente. Né? Tanto é que o Bayern é campeão disparado toda hora. Tá bom, teve lá o Leverkusen que também ganhou, né? Mas assim, o Bayern é o super time da Alemanha, é o super elenco da Alemanha e na Champions League sempre briga na parte de cima. Está naqueles 4 times desse Mundial que eu coloco na primeira prateleira. O Bayern de Munique é um deles. Ponto. Olhando para o que o Flamengo tem de peças de jogadores e o momento que está, né, essa coisa do favorito ter que se expor, acho que o Flamengo tem possibilidade de surpreender, sim, de ganhar o jogo. Pode acontecer. Não vejo assim, muita gente vai ser uma zebra. Não, zebra não. Vai ser assim, o Flamengo ganhando, surpreendeu um europeu da primeira prateleira, mas acho que o Flamengo tem condições para fazer isso. Repetindo, Bayern Munique é o favorito. Vamos lá, vamos aos Estados Unidos com Pedro Ivo, trazendo informações do rubro-negro, treino rolando. Pedro, abraço para você, as informações, sua opinião, quero saber do Flamengo. Sim, Felipe, eu só dei uma olhada aqui para trás agora rapidinho para checar os jogadores todos no campo agora, treino rolando sim.
empate ontem, mas muitos dos titulares, alguns dos titulares poupados não foram a campo, então treino rolando normalmente hoje, regenerativo para alguns, treino normal hoje. Estamos aqui ainda em Orlando, o Flamengo fica em Orlando durante toda essa semana, só viaja para Miami no sábado, véspera do, claro, aguardado confronto contra o Bayern no domingo. Estamos aqui praticamente em casa, podemos dizer, estamos no CT da ESPN, dentro do complexo Disney, aqui em Orlando, na Flórida. Essa será a casa do Flamengo pelos próximos dias, treina aqui hoje, quarta-feira, treina amanhã, quinta, treina sexta, treina sábado também nessa preparação para encarar o Bayern. Eu vou sair agora rapidinho aqui do quadro, porque hoje a gente tem a possibilidade de mostrar parte do treino. Nosso Vitor Machado está aqui dando uma força. É isso que a gente consegue captar de imagem. Aquecimento rolando. Jogadores como o Gerson que foi poupado ontem, né? O Jorginho, que foi poupado ontem também em campo. Felipe Luiz ali brincando também, aproveitando para participar desse treinamento com os jogadores. Então, o Flamengo começa a sua preparação de olho no Bayern de Munique hoje por aqui. Por enquanto, um treino para entender muito mais, soltar a musculatura de quem participou ontem, entender as condições de cada jogador. Para o Felipe, então, talvez a partir de amanhã, com uma atividade talvez um pouco mais tática ali, esboçar o que ele pensa para esse jogo contra o Bayern no domingo. Felipe, mas a gente segue por aqui, as imagens do treino na tela, mas podem falar por aí, sigo por aqui também à disposição, qualquer dúvida. Vamos falando. Não, quero saber, Pedro, você está acompanhando bastante esse ecossistema rubro-negro. Teve o jogo ontem, teve a definição do adversário Bayern. Queria que você trouxesse um pouco mais de ambiente disso, no sentido de atmosfera, de confiança, seja do elenco, seja dos torcedores, que você também está convivendo bastante, trombando o tempo inteiro. Traga um pouco desse ambiente, Pedro. Ô Felipe, eu acho que ontem foi muito uma questão ali de euforia. A euforia pelo jogo, a euforia pelo terceiro jogo, pelo terceiro compromisso muito leve. A euforia pós-vitória de Chelsea ainda levava o Flamengo muito mais, a torcida, eu digo, né, principalmente, você pergunta de ambiente de torcida, para aquela coisa da galhofa, do ei, Bayern, pode esperar, a sua hora vai chegar. Ontem tinha muito isso. Acho que hoje, quando já começa a baixar um pouquinho a temperatura, né, começa a ver aquela análise um pouco mais fria, a preocupação é grande. Acho que o entendimento quase que geral por aqui é que o Bayern é um time bem diferente do Chelsea. O poderio do Bayern é o poderio diferente do Chelsea. O Chelsea que não vive o seu melhor momento assim, dos últimos anos, e o Bayern que vive um momento muito especial, sim, com o Company. Muito respeito, mas eu sinto também na palavra das pessoas que estão por aqui, de staff, de delegação, até dos próprios jogadores conversando com a gente. Respeito, o Felipe fala em Bayern colossal, mas os jogadores falam muito em podemos competir. Podemos fazer o melhor dos nossos jogos, podemos fazer o melhor do nosso dia e, quem sabe, aprontar mais uma. Se é que a gente pode chamar de aprontar para cima do Chelsea. Então o Flamengo agora começa a sua caminhada nessa quase Champions League, né? Porque pega o Bayern, depois pode pegar muito provavelmente o PSG, depois teria pelo caminho talvez Real ou City. Então, um sentimento de confiança. Acho que a vitória sobre o Chelsea muda muito a perspectiva. Não é um Flamengo que classificou em segundo, aos trancos e barrancos, jogando mal, e vai ter que pegar o líder do grupo C. Não, o Flamengo foi muito bem na primeira fase, o Bayern acabou ficando em segundo, então o Flamengo que chega com um pouco mais de confiança. Acho que é um cenário um pouco diferente do imaginado antes do Mundial, né? Porque todo mundo achou que poderia ser o Bayern, realmente foi o Bayern. Não, num outro contexto. É um Flamengo primeiro, um Bayern segundo, e um Flamengo compete estufado, porque já passou por um europeu na competição. Isso muda um pouco a perspectiva aqui, Felipe. Eu tenho mais uma pergunta, Pedro, que eu sei que vocês já inclusive, tipo, padrão FIFA, jogos de seleção, tem que se deslocar e tal. A pergunta que eu vou fazer envolve Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Depois dessa primeira rodada, em que os times fora da Europa engrossaram com os gigantes europeus, não existe mais, imagino eu, aquela coisa do vai rolar um chocolate, vai ser 5-0. Isso caiu completamente? Eu acho que, eu costumo dizer, né, passei a usar um pouco esse termo depois ali da partida contra o Chelsea, que a gente vai atualizando as perspectivas e até as expectativas. Acho que antes do jogo contra o Chelsea, antes até da boa partida do Palmeiras contra o Porto, antes de se entender que o Porto vivia uma fase muito ruim, depois do jogo do Fluminense contra o Dortmund, depois do Botafogo vencendo o PSG, que no dia seguinte o Flamengo vence o Chelsea, antes ali existe um certo, talvez, temor de saber como seria esse enfrentamento, medir forças ali com os europeus, onde estaríamos na prateleira. Acho que hoje não. Acho que hoje pensar em uma goleada de um europeu para cima de um brasileiro seria algo classificado até como uma zebra, talvez. A gente que acha que pode perder, mas competindo, porque o outro time é melhor, porque tem muito mais dinheiro do outro lado, porque tem muito mais qualidade do elenco do outro lado, mas não porque vai haver um amasso, assim, digamos, um atropelo. Acho que está todo mundo aqui pensando que Palmeiras e Botafogo,
quem quer que passe nesse confronto pode competir em quartas de final. O Flamengo contra o Bayern pode competir. O outro brasileiro também, o Fluminense, pode competir. Eu acho que é muito mais isso do que exatamente pensar que vai ser um amasso. Acho que a perspectiva de hoje, atualizando dentro da competição, não é essa por aqui, Felipe. Tá certo. Pedro conosco. Pedro, vamos fazer assim, eu vou girar aqui com o nosso time. Você continua conosco, mas... Pode girar. Qualquer coisa eu sinalizo, eu grito aí. Beleza, show de bola. Zinho, quero que você traga um pouco do tamanho desse jogo na vida do Flamengo, né? A gente tá falando de um jogo gigante, de um Flamengo que fez uma ótima primeira fase, que pegou o Chelsea e dominou. A gente tá falando, não é exagero usar a expressão dominou, venceu. Sobras eu não gosto, mas assim, teve sobras. E agora vem um Bayern, com a excelência alemã, a seriedade alemã, com a força da marca Bayern de Munique. Qual o valor desse jogo na trajetória, na história rubro-negra, Zinho? Vai estar no patamar de Flamengo e Liverpool. É claro que Flamengo e Liverpool de 81, o Flamengo foi campeão do mundo, sobrando, dando um sacode, arrebentando o Flamengo maior de todos os tempos, que é o Flamengo de 81, do Zico, do Leandro, do Júnior, do Moser, do Andrade, do Adílio, do Lico, do Marinho, do Moser, do Raul, né? Então, assim, do Tita. Então, está na mente de todo rubro-negro esse time. Eu não escalei ele na ordem certa, mas falei os jogadores. Esse é o maior de todos, claro, porque foi campeão do mundo. Acho que a final contra o Liverpool, né, o grande Liverpool dos últimos tempos do Klopp, que o Flamengo encarou, teve jogo. Esse Flamengo e Bayern está aí, nesse patamar. O Bayern é o favorito, pelo nível do seu elenco, pelo nível europeu, por estar num estágio de competição mais forte, que é a Champions League, mas é um Flamengo que está preparado para esse duelo. É um Flamengo que vem com a moral de ganhar do Chelsea, que está, concordo com o Pedro Ivo, abaixo do Bayern, mas você vencer dá aquela moral, né? Então, assim, tá todo mundo pensando, cara, duro, difícil, ninguém queria, tava todo mundo pensando no Benfica, né? Talvez até o Boca Juniors. Nenhum rubro-negro, nós da imprensa, ninguém estava querendo o Bayern logo agora. Queremos que os brasileiros vá passando. Mas aconteceu. E o Bayern, mesmo mesclando, concordo, mas a gente não está falando que é um super elenco, foi querer mesclar, perdeu para o Benfica, que não é nem o campeão português, o atual é o Sport. Então, assim, dá aquela expectativa, aquela esperança do Flamengo também poder, né, competindo, o futebol proporciona isso, por isso que é apaixonante. Nem sempre o melhor vence, o melhor é o Bayern nesse momento, mas o Flamengo tem um time que pode incomodar. E aí nessa coisa do futebol, do momento, do dia, do que acontece, do encaixe, né, da motivação, você pode surpreender ali e o Flamengo tem time para surpreender. Pascoal, Zé? Bom, eu acho que vai ter jogo. Não acho que o Bayern de Munique vai entrar passeando. Claro que o Kompany vai botar a tropa de elite para jogar. Vai botar a rapaziada toda completinho, para não passar. Porque se botar ainda um time reserva, é capaz de sofrer um pouquinho contra o Flamengo. Claro que não, ele já poupou 5 na última partida e teve que colocá-los ao longo do jogo, porque viu que a Viola estava indo para a caçapa. Então, acho que o Bayern vai entrar com tudo. E o Flamengo, para mim, tem que entrar com essa responsabilidade, a marca do Flamengo, o que disse o Felipe Luiz, né, depois do jogo. Nós vamos entrar com a marca do Flamengo. O Flamengo tem cara, tem time, tem jeito de time, tem jeito de jogar. Então o Flamengo tem que entrar com a sua cara, com o seu jeito de jogar. Claro que o trio de meio campo, o Jorginho para mim já é titular, com o Pulgar e com o Gerson, perfeito? O Arrascaeta, o debochado, também é o cara para fazer toda essa movimentação. E o que vai acontecer na frente depende muito do que o treinador vai imaginar para o jogo, né? Então, se tem três caras com poder de marcação e saída de bola, como tem o Flamengo, como tem pelo menos 2 atacantes com muita vivacidade e muita expectativa de que a coisa aconteça. A gente vê o Pedro, eu ainda não vejo o Pedro no ritmo do Pedro. Sim. Ainda não consigo ver. Mas eu acho que tem jogo. Acho que o Flamengo tem... A dúvida é Plata ou Bruno Henrique, né?
Plata ou Bruno Henrique. O Plata entrega um pouco mais de poder de marcação, né, Zinho? Porque ele não é simplesmente um cara que joga aberto pela ponta, ou joga de centroavante, ou joga um meia de aproximação, e ele tem mais vivacidade, um pouco mais de presença para marcar. Eu não sei o que o Felipe vai fazer no jogo como esse, mas eu não abriria mão de atacar. De jeito nenhum. Mas, Pascoal, então vamos fazer o seguinte, você falou, eu não sei o que o Felipe Luiz, quero te ouvir também, Zé, mas deixa eu jogar para o Pedro, porque o Felipe Luiz foi perguntado, né, Pedro, sobre o Baier. Né? O Felipe Luiz falou sobre o Baier. Sim, exatamente isso, Felipe. Eu acho que vai muito de acordo com o que vocês estão falando. Não acho que vai ser um Flamengo retrancado. O Felipe Luiz fala isso desde antes do Mundial de Clubes, é bom frisar. Quando ele já era perguntado sobre possíveis enfrentamentos, fosse com o Chelsea, fosse com outros europeus, aqui no Mundial de Clubes, ele falava, é o jeito do Flamengo, eu não vou abrir mão do jeito do Flamengo jogar. Caso eu não consiga imprimir o ritmo que eu quero, vai se dar muito mais por uma qualidade do adversário do que exatamente por uma opção minha ou do meu time. Então vai ter o Bayern com controle em muitos momentos pela qualidade. Se o Flamengo não tiver a bola, não conseguir pressionar, não conseguir impor seu ritmo, não é por uma vontade dele, é por uma circunstância de jogo no momento que estamos sendo aqui convidados gentilmente a nos retirarmos. Eu vou passar a bola aí para você, claro. Felipe, a gente volta ao longo da programação, mas é a chamada regra FIFA, o chamado padrão FIFA que a gente se acostumou a ouvir desde a Copa no Brasil. Vamos derrubar o link, a tela vai ficar preta, então eu vou pedir para o nosso Fabrício tirar a imagem do treino aí da tela, antes que a tela fique preta, mas a gente vai dando adeus aqui. Amanhã a gente está de volta, amanhã a gente está de volta, mas a gente segue participando aqui da programação lá do lado de fora, tá bom, Felipe? Show de bola, então vamos ouvir Felipe Luiz agora aqui no Equipe F. Para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Com certeza eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles, e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Zé, é assim a receita? Eu acho Posse de bola? Não, mas eu acho que tem que ser. Não pode fugir muito das características. Porque se você está acostumado a jogar de um jeito e você mudar totalmente a sua forma de jogar por causa de um adversário, você vai perder tudo aquilo que você fez ao longo do seu trabalho. Vai pedir para o Flamengo ficar marcando o tempo todo? É impossível. Com os jogadores que tem, uma hora o Gerson vai pegar a bola, vai sair para o jogo. A gente não sabe se é o Plata ou se é o Bruno Henrique, uma hora vai querer também sair, vai sair para o jogo. O Arrascaeta, pedir para o Arrascaeta ficar marcando o tempo todo, ele pode ajudar na marcação. Porque hoje vai jogar contra o Bayern, você tem que jogar com 11 jogadores participando. Você não pode ficar com um jogador e meio fora ou meio jogador fora, porque é um time que vai exigir o máximo do Flamengo em relação a especialmente a fase de marcação, porque os caras, eles fazem essa troca de bola muito rápido. Muito rápido. No jogo contra o Boca marcando lá atrás, eles jogaram de um lado para o outro, eles faziam 2 toques, no terceiro toque eles já invertiam já para pegar o ala ou o atacante no mano a mano, no 1 contra 1. Então, assim, eles têm alguns movimentos automáticos que precisam ter cuidado em relação a isso. Mas quando tiver a bola nos pés, eu acho que o Flamengo tem condições de jogar sim. Os jogadores são jogadores experientes. Jorginho já passou pela Europa, recentemente é o último a chegar. Tem o Alexandre, volta a falar, Pulgar, o próprio Gerson. São jogadores que já viveram essa situação, né? Já sabem como se comportar da maneira necessária para um jogo como esse, né? Então, eu acho que assim, tem que ter atenção. Tem que ter atenção, por mais que a gente tenha qualidade, mas tem que ter uma atenção muito grande em relação a esse time do Bayern, porque tem bons jogadores, os caras de lado de campo, o Kimmich está ali, também vai distribuir o jogo. Acho que tem que ter uma atenção um pouquinho, uma atençãozinha especial com ele, porque se conseguir matá-lo, provavelmente ele vai... você tira um pouco do jogo do Bayern, porque ele que distribui muito o jogo. Mas acho que o Flamengo pode jogar dentro das suas características. O Kimmich. Porque quando ele não pega a bola para armar, sai o Miller, ele troca de posição com o Miller, né? Acho que o Miller não deve jogar não, Pascoal. Acho que o Miller deve ficar no banco, deve jogar aquele Goretzka ali no meio, que é mais de marcação, dá uma joga gosta, também. Né?
Ah, que isso, o Gnabry é impressionante, os caras são muito fortes, né, fisicamente. Então, assim, vai ser um jogo difícil para o Flamengo, em todos os sentidos. Mas eu acho que o Flamengo com a bola nos pés não pode perder sua essência, não pode perder sua característica. Porque se o Flamengo conseguir encaixar um contra-ataque, se conseguir encaixar uma sequência aí de controle, de posse de bola e chegar ao ataque, eu acho que aí muda um pouquinho também a forma do Bayern olhar para o Flamengo. 2 sustinhos. Sabe, que no começo do jogo, um susto aqui, um susto ali. Aí os caras, opa, peraí que vai ter jogo. Vamos assentar aqui, deixa eu arrumar aqui a zagueirada. Ou tá, segura que não vai, ou não entra de primeira, entendeu? Já fica distribuindo melhor o time, né? Porque o Tá é o jogador da seleção da Alemanha. É um jogador importante. Ficamos por aqui. Zinho! Meu abraço é sempre primeiro no Zinho, pela distância. Tá aí, galera. Tem jogo, hein? Tem jogo. Se o Bayern de Munique fez alguma trapaça aí pra escapar do Chelsea, ele se deu mal, cara, porque ele vai pegar o Flamengo. E o Flamengo é melhor que o Chelsea, né? Quem que meteu 3 no Chelsea? Flamengo. Galera, vai ser um jogo tremendo, né? Você pega... Cara, eu nunca poderia imaginar, só no videogame mesmo, né, que eu tive esse confronto Flamengo e Bayern de Munique, né? Quando eu jogava aqui na pandemia, eu jogava o PES, né? PES 2021, se eu não me engano. Eu jogava aqui no canal, né? A galera me acompanhava e eu fazia ali uns confrontos entre Flamengo e Bayern de Munique. E era legal pra caramba, cara. A gente fazia Libertadores, daí tinha Mundial de Clubes. Fui campeão mundial aqui com o Flamengo no PES 2021, né? Lá na pandemia. Bons tempos, hein? Que eu jogava aqui no canal, hein? A galera gostava, velho. Mas tudo tem o seu tempo, né? Esse tempo passou. Bem, galera, o que eu tenho pra dizer hoje? Depois de um dia, né? Depois da raiva. A raiva passou. Eu fiquei muito irritado ontem e preocupado, né? Porque eu sei que vai ser um jogo difícil, né? Vai ser mais difícil do que se fosse contra o Benfica, lógico, né? O Bayern de Munique perdeu para o Benfica. Perdeu, mas isso faz parte do futebol, porque nem sempre o melhor vence. E tomara que isso aconteça de novo agora no domingo, né? Porque o Bayern de Munique é melhor que o Flamengo. Então tomara que eles não vençam de novo, né, cara? Tomara que eles tropecem de novo. E tomara que esteja bem calor, porque eles sofrem quando tá bem quente, né? Eles estão acostumados a jogar lá na Alemanha, lá não é tão frio, né? Quanto está nos Estados Unidos agora neste momento. E o calor pode beneficiar a equipe rubro-negra, o nosso Mengão. Tomara, né, cara? Tomara, né? Precisamos de algumas ajudas extras, né? Externas. Tipo o clima, o tempo, né? Isso pode ajudar bastante. Bem, tomara que não chova. Tomara que esteja calor. Bem, galera, é isso. Vamos acreditar até o fim, né? O destino quis assim, Flamengo e Bayern de Munique. Então vamos confiar que, igual todo mundo fala aí, né, nos comentários, para ser campeão não pode escolher adversário. Então, vamos para cima, vamos para dentro. Mas eu preferia pegar o Bayern na final, né? Seria bem melhor, né, cara? Porque qualquer coisa, isso pode interromper a nossa trajetória no Mundial, né? Mas pelo menos passamos a fase de grupo em primeiro lugar. E o presente foi esse. Presente grego. Pegar o melhor time, o Bayern. Que foda, né, cara? Eu começo a pensar aqui e já fico irritado. Então vamos confiar que o destino quis assim. Então vamos lá. Simbora. Valeu, galera. Tamo juntos. Fui.